Estamos de volta neste segundo turno das eleições. Estamos entrevistando os candidatos que disputam a Prefeitura de Goiânia. Os repórteres Honório Giacometto e John William, que fazem a cobertura política aqui da TV Anhanguera, também participam desta sabatina. E conforme o sorteio, ontem participou o candidato Fred Rodrigues, do PL, e hoje estamos recebendo o candidato Mabel, do União Brasil. Candidato, boa noite. Boa noite a todos vocês. Boa noite aos nossos telespectadores. Candidato, vamos falar já do segundo turno, lá logo depois ali do resultado das eleições do primeiro turno, já com o cronômetro ali contando, né? O governador e o senhor receberam 26 vereadores eleitos e também suplentes para um jantar para pedido de apoio no Palácio das Esmeraldas. Agora a Justiça define em liminar, proíbe o senhor usar bens públicos de acesso restrito para atos de campanha. A minha pergunta é, o senhor aproveitou a estrutura do Estado para fazer a sua campanha, para atos de campanha? Não, de forma nenhuma. Nós tivemos muito cuidado nesse assunto. Para você ter uma ideia, nem quando eu ia com o governador para um comício, para alguma coisa, eu ia no carro dele ou no carro oficial. Nós sempre, às vezes ele ia no meu, mas nós nunca aproveitamos essa estrutura de Estado, não. Mas neste episódio específico, a Justiça entendeu que foi usado, tanto que dá essa liminar ao candidato adversário para que o senhor não volte a utilizar nesses ambientes, especificamente, ela coloca ali, né, Luciano, Palácio, dentro do Palácio das Esmeraldas. E até complementando, porque foi servido um jantar, né, dentro do Palácio aos vereadores. Bom, olha, eu particularmente não sou que organizo os eventos. Eu acho que se a Justiça determinou, está determinado. Tá certo. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, o Ministério Público do Trabalho abriu uma ação civil pública para investigar o senhor pela prática de assédio eleitoral, porque o senhor teria ido a empresas para pedir votos. Como que o senhor explica isso e o senhor está usando do seu prestígio como líder empresarial para praticar o assédio eleitoral, segundo o Ministério Público do Trabalho? Olha, o que eu entendo numa democracia é que deveria ser um pouco diferente essa visão. A democracia pretende que as pessoas possam conhecer, ter conhecimento do que você está propondo, levar os candidatos, discutir o assunto e tudo mais. Eu, naquele caso em que eles falam, eu até não fui em empresa, fui em pouquíssimos lugares de empresa, para te falar a verdade. Mas nesse caso aí, fui em Aparecida de Goiânia, que eu fui no comecinho da campanha, eu fui em Aparecida de Goiânia, me convidaram lá para ir nesse ato que era do candidato Leandro e mais um candidato lá, não lembro quem estava lá mais. Então eu fui também, mas não era nem em Goiânia, era em Aparecida de Goiânia. Mas de qualquer forma, mesmo sendo em Aparecida, eu acho que você tem uma obrigação de poder deixar as pessoas a dizer assim, olha, eu quero conhecer esse candidato. Ele não era obrigado, era um pátio enorme, um lugar enorme, aberto. A pessoa podia ir lá, como podia não ir também. Eu sempre falo, quando eu faço uma reunião, de uma maneira geral, eu sempre falo assim, olha, quem tiver outro candidato, não quiser estar aqui, tal coisa, fique à vontade, não precisa escutar um outro candidato. Quem quiser conhecer novas propostas, pode conhecer. Mas eu acho que é importante na democracia você ter esse cuidado, no sentido de poder deixar o eleitor também ter democrático. Eu não acho que isso é assédio eleitoral. Mas não é natural, candidato, que as empresas só abram as portas para os candidatos que elas apoiam? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Por exemplo, a FIEG, ela abre a porta para qualquer candidato. A Mabel, quando eu estava na Mabel, abria candidato, qualquer candidato que pedisse, nós abrimos a porta. Não tem, a maioria das empresas são assim. Eu não conheço nenhuma empresa que fala, esse candidato vem, esse nós não vamos receber de forma nenhuma. Não existe isso. Até porque o empresário está sempre em cima do muro no sentido de poder atender os dois. Ele pode ter a preferência dele, mas ele não deixa de atender os outros candidatos. Eu não acho que isso é de forma nenhuma. Nós temos aí também, e nesse dia tinha lá, presidente do Sindicato de Trabalhadores, que participaram também do ato. Então, era uma coisa assim que não tinha... pode ser requisitado por outras pessoas também. Não acho que isso é assédio, eu acho que isso é informação. Acho que é importante a pessoa ter esse contato, poder ouvir uma conversa das pessoas. Em todo caso, quando foi nos comunicado esse assunto, nós não fizemos mais. Candidato, o senhor tem um projeto, o SEMAI, apelidado de creche dos idosos. Ao divulgar esse projeto, o senhor acha que não errou a mão ao colocar essas pessoas que têm mais de 60 anos de idade em papéis improdutivos, até ali jogando damas, fazendo crochê? Não é improdutivo.
as pessoas ficam em casa. Os que são produtivos vão trabalhar, não estão lá. Aquilo ali é para atender as pessoas. Por exemplo, eu tenho meu pai, ele tem 94 anos, ele fica em casa, ele tem a cuidadora, tal, mas ele fica assistindo televisão o dia inteiro. Mas essa mensagem ficou clara quando o senhor divulgou esse projeto? O senhor acha que ela não está ainda confusa? Olha, eu vou falar, é um projeto tão bom, tão bacana. Eu já tenho 65 anos, já estou construindo para mim. Pode entender que daqui a uns tempos eu quero estar num SEMAI desse também. O SEMAI, ele visa, você vai trabalhar de manhã, você tem sua mãe em casa, que ela já está mais velhinha e tal, e ela não está fazendo nenhuma atividade. Então você leva ela de manhã lá, nós vamos dar um cafezinho da manhã para ela, vamos dar um lanche, vamos dar um almoço, vamos dar um lanche da tarde, damos um jantarzinho. Você busca ela, por isso que a gente fala que é uma creche, que é aqui nem a criança. E ele tem 2 objetivos, basicamente. A creche de criança visa que, de 0 a 3 anos, a formação cognitiva da criança é toda construída dentro dessa coisa. Os neurônios são formados de 0 até 6 anos. Então, nós precisamos fazer com que essa capacidade cognitiva seja muito estimulada para a criança ficar inteligente. Depois que você passa dos 85 anos, a capacidade cognitiva ela vai desaparecendo. Então você estimula para que essa capacidade cognitiva ela possa efetivamente continuar acesa. Então quando você leva, eles vão dançar, vão fazer um tricô, vão jogar uma dama, vão participar, vão assistir uma televisão. Alguns que são mais ativos vão fazer computador, eles gostam de aprender a mexer em rede. Então você vai ter ali um ensinando o outro a mexer na rede, a mandar o WhatsApp, a entrar no Instagram. Então tudo isso daí eu acho que faz muito bem para os idosos e eu quero muito fazer esse projeto. Eu quero resolver primeiro o problema das crianças, eu colocar creche para todas as crianças, o SEMAIs para todas as crianças, e nós vamos começar esse programa dos idosos. Goiás vai ter muito mais idosos a partir de 2025 do que vai nascer de criança, então é importante ter isso. Candidato, ontem o candidato Fred Rodrigues disse aqui que ele foi convidado pelo União Brasil, partido do senhor, para ser o seu vice, e questionou a incoerência da sua campanha, que agora, nesse momento, diz que ele não é qualificado para ser prefeito, mas que até meses atrás era um possível candidato, era qualificado para ser o vice do senhor. De forma nenhuma. Eu não teria aceitado ele como vice nunca. Com essa qualificação que ele não tem. Ele não tem qualificação, ele não tem qualificação. O Fred nunca teve no nosso plano de serviço. O Fred, na verdade, o PL queria oferecer um vice, nós estivemos conversando sobre eles. Na verdade, o PL queria que eu fosse candidato pelo PL. O PL nos convidou para ser o candidato. Depois que o Caiado tinha vamos dizer, decidido que nós iríamos fazer, ou eu tinha decidido que eu iria ser candidato pelo União Brasil. Então, aí o PL esse namoro, então, com o Fred Rodrigues nunca aconteceu? Não, aí o PL veio e me convidou para ser vice. Eu disse que não podia ser vice, que eu ia ser vice pela União Brasil. Aí ficou aquela história de talvez eles indicarem um vice. Se eu tivesse que escolher um vice no PL, o Fred eu não escolheria. Eu escolheria, por exemplo, o delegado Eduardo Prado, eu acho bem formado. Major Vitor Hugo, é um cara preparado também. Então eu teria escolhido um deles. O Fred eu não teria escolhido. Ele não tem nenhuma formação, não tem nada. Não tem, ele não acrescenta nada numa chapa. E amanhã, como vice, a pesquisa dizia claramente que ele tem muita preocupação com o vice. Eu acho que ele não serviria para ser vice. Porque ele, como vice, não iria atender à falta do prefeito. Candidato, o senhor recebeu apoio do vice de Rogério Cruz e também do vice da candidata Adriana Costa. E foram campanhas que o senhor criticou duramente no primeiro turno. O seu adversário tem usado isso para dizer que o senhor está fazendo uma série de conchavos políticos e que, o caso eleito, né, o governo do senhor faria um loteamento de cargos públicos. Até há uma comparação de que o senhor seria um Rogério Cruz nesse sentido. É isso mesmo? Não, as pessoas têm direito de escolher o candidato agora. No primeiro turno é treino, é fase classificatória de uma Copa do Mundo. Cada um tem seu candidato, vai daqui, vai dali, todo mundo está fazendo o seu. Agora não, agora é o final. Agora as pessoas vão decidir quem ela quer que toque a cidade dela. Quem quer que gere, que possa fazer a administração da cidade. A mãe quer que chegar no ponto, vamos dizer lá no posto de saúde, e ter um médico, ter remédio, ter atendimento dos seus filhos. A mãe quer chegar no posto de saúde e ter condição de fazer uma intervenção que ela precisa fazer cirúrgica rapidamente. Então isso daí tudo faz com que as pessoas
comece a escolher o que vai ser melhor para ela. A mãe que precisa de uma creche e tudo mais. Bem, quando essas pessoas começam a escolher, todos são cidadãos goianienses. Todos eles são. Então, tanto que eu falei, eu não quero saber de apoio de partidos, porque não dá nem tempo desses apoios de partidos. Mas vem uma pessoa, diz, Sandro, eu acredito que você seja o melhor. Ô, fulano, eu acredito que é o voto dele, ele está transmitindo o voto dele para mim. Para você ver que eles também, num primeiro momento, nós todos tivemos nossos embates, mas as pessoas acreditam no meu projeto, ao invés de acreditar no outro, porque eles acham que nós temos qualificação para esse projeto. Candidato, mas até que ponto isso aí não vai interferir na sua gestão? De forma nenhuma, não interfere na minha gestão. Quem conhece o Sandro Mabel sabe que o Sandro Mabel não escolhe gente assim. Aproveitando esse ensejo, ontem a gente perguntou ao candidato se ele corria atrás ou rejeitava os 168 mil votos que a Adriana Corsi teve. O senhor já disse que não vai fazer nenhuma composição com o PT, mas rejeita ou busca esses 168 mil votos que são decisivos para essa segunda etapa? Você acha que eu vou chegar, quando eu sendo eleito prefeito, se Deus quiser você, eu vou mandar o posto de saúde perguntar se a pessoa é de direita ou de esquerda para ver se eu atendo ou não o filho dela? Não, são todos cidadãos que são goianienses. Essa pessoa está votando em mim em detrimento do outro. Pode ser que eu não seja o melhor candidato dele. O melhor candidato para essas pessoas seriam a Adriana Corsi. Ela já escolheu uma primeira vez, na fase classificatória. Agora, na fase final, agora da final, ela não quer um candidato despreparado. Ela quer um candidato que vai resolver a vida dela e da cidade. Então, ela pode até como é que fala, digitar de nariz torcido. Não era o que eu queria, mas ela sabe que é o mais preparado e que vai fazer Goiânia. Então, nós vamos precisar dos votos de todos que acreditam que o Sandro Mabel tem essa capacitação e vai realmente atender Goiânia, fazer um bom trabalho, vou administrar bem. Olha, eu estou há 52 anos, eu escolhi ser administrador. Vocês escolheram ser jornalista, vocês se formaram. Eu, com 13 anos de idade, escolhi ser administrador, que eu ia ser gestor. Eu fiz contabilidade, fiz administração, fiz controladoria e fiz mais um monte de cursos para ser administrador. Administrei empresas pequenas e tornei-as grandes. Administrei entidades, por exemplo, como uma FIEG. Quase dobramos o trabalho, vocês acompanham o trabalho da FIEG, vocês viram a revolução que nós fizemos lá dentro. Então, o Sandro Mabel vai escolher pessoas, todo mundo pode indicar. Eu vou falar, eu tenho um cargo de gerente de transporte de algum lugar. Quem tem para oferecer pessoas, currículos? Tem currículo. Nós vamos ter uma comissão que analisa currículo. É uma contratação que eu estou fazendo. Você pode indicar um, se é do outro partido, indicar outro. Traga esses currículos. O que for melhor é o que vai ser o candidato. Eu não tenho preocupação, eu tenho falado... isso daí, eu não estou falando depois da eleição. Eu estou falando antes, para as pessoas saberem. Desculpa, só porque eu estava no meu tempo ainda, mas só para as pessoas saberem, eu não estou enganando ninguém. Eu vou te dar uma secretaria, não tem isso. Eu já falei que nós vamos reduzir o tamanho da prefeitura. Tá bom, candidato, eram 2 minutos. Trabalhar. Eu só queria interferir aqui, ainda falando nessa busca de votos, porque o governador foi enfático nas redes sociais, dizendo que não aceitava o apoio do PT. Isso não deixa o senhor numa saia justa, com essa desidratação de parte da direita nesse momento? Olha, o governador... quando começaram a falar que o governador era de esquerda, pensa, um caiado de esquerda, é difícil você entender um negócio desse. Mas quando começaram a falar, ele quis dar uma justificativa nacional por aquela publicação que saiu no jornal Globo. Então ele não falou voltado para o PT ou voltado para cá, ele estava respondendo às pessoas, um ex-presidente que veio aí e falou dele, então ele estava respondendo para essa pessoa. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Candidato, nesse segundo turno tem uma pílula na campanha eleitoral do seu adversário em que aparecem o candidato Fred Rodrigues e também o ex-presidente Bolsonaro. No vídeo eles pedem para o eleitor dar um Google e aí o seu nome aparece, ora associado a escândalos, ora atrelado a figuras do PT. O que o eleitor vai encontrar contra o Sandro Mabel caso ele resolva dar esse Google, como pede a pílula? Nada. Eu não tenho nenhum processo, eu não sou acusado, eu não tive nenhuma condenação de nada. Diferente do candidato adversário nosso aí, que foi cassado. Uma pessoa que foi cassada é muito grave. Então ele foi cassado. Ele tentou tirar, que nós estávamos falando do candidato cassado, ele tentou que eu não poderia usar a expressão cassado, ele quer esconder que ele foi cassado.
Eu não escondo, pode dar Google à vontade. Vocês vão ver se vocês acham qualquer condenação de Sandro Mabel. Não tem condenação de Sandro Mabel. E quando eu estava que apareceu com o Lula, com a Dilma, sei lá com quem vocês estão falando que aparece, eu não vi essa pílula, mas o Fred Rodrigues fala, eu votei no Lula. O Gayer fala, eu votei no Lula. O Bolsonaro fala, eu votei no Lula. Então, o Bolsonaro fala, votei no Lula no segundo turno. Então, isso são épocas muito passadas. Aquilo lá era 2008, fazem 14 anos. Eu era líder de um partido, o qual o vice-presidente da República era vice-presidente do PT. E o partido era o PL, que é o partido do atual candidato. Candidato, só tem uns 5 segundinhos ainda para... Obrigado, a alegria de estar aqui junto com vocês. Eu queria pedir para cada um de vocês, olhe com carinho a nossa proposta. Eu estou preparado para administrar Goiânia. Goiânia está numa fase difícil e nós vamos fazer um bom trabalho por Goiânia. Por isso, no dia 27 de outubro, vote 44. Vocês também, tá, por favor. Obrigado. Candidato, muito obrigado. Como eu disse ontem ao candidato Fred Rodrigues, boa sorte também para o senhor nessa